Boa noite a todos. Que imensa alegria estar aqui novamente com vocês para falar de um tema super importante, que é o feedback. Como utilizar o feedback como uma ferramenta de gestão. Essa noite vai ser uma noite muito especial, porque eu tenho uma convidada muito especial que se chama Giovanna Fischer, uma especialista também em desenvolvimento humano e comportamental, que tem uma experiência de longa data em treinamentos e em trabalhos com feedback. E para quem não me conhece, meu nome é Odete Branquer Becker, também sou especialista em desenvolvimento humano e comportamental. E eu quero, antes de chamar minha convidada, fazer umas perguntas. As perguntas sempre nos remetem para trabalhar o nosso inconsciente, trazer para a reflexão aquilo que às vezes passam despercebidos. Às vezes muitas vezes vivemos no piloto automático e esquecemos de parar para fazer algumas perguntas a nós mesmos. Se você é líder ou um gestor, você costuma realizar o feedback com seus colaboradores? Qual a receptividade deles? Que comunicação você utiliza? Você se prepara para realizar um feedback? Qual é a receptividade do feedback que você dá a eles? Você consegue perceber mudanças de comportamento com o feedback que você está realizando? Com qual frequência você utiliza essa ferramenta tão poderosa na sua empresa? E eu quero também lembrar aqui que o feedback é maravilhoso, é uma ferramenta poderosa, eu diria, porque ela pode ser utilizada tanto no ambiente pessoal, na família, com os filhos, com os nossos companheiros, esposo, esposa, nos relacionamentos com os amigos. É uma ferramenta que nos ajuda a melhorar quando estamos receptivos a ela, ao feedback. Agora quero chamar então aqui minha amiga e grande especialista, Giovanna Fischer, para falar conosco. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui. Minha convidada. Giovanna, você está me ouvindo? Olá, Giovanna. tudo bem? Estamos. Oi, boa noite, Giovanna, tudo Boa bem? noite, tudo certo, tudo ótimo. E aí? Obrigada aí pelo convite, né, Odete? Imagina, eu convidei você, Giovana, porque você trabalhou muito tempo na sua carreira profissional, aplicando feedback, trabalhando com essa ferramenta poderosa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, Giovana, você gosta de receber um feedback? Na verdade, quando é feedback construtivo, sim, com certeza. Até porque senão a gente não consegue, às vezes, perceber coisas para melhorar. Quando eu falo feedback positivo, eu não estou falando que é um feedback só elogios, né? Feedback positivo é algo para a gente construir, para melhorar. E quando vem de alguém que a gente respeita, aí é melhor ainda, né? Por isso que o feedback deve ser feito sempre na imparcialidade, no respeito, utilizando alguns critérios técnicos e seguros, né? Porque elogiar por elogiar não basta, né? Também Tem que ser algo não. específico, um comportamento, uma atitude, né, Giovana? Então, quando nós começamos a abrir a nossa mente, estar abertos para receber o feedback, é magnífico, porque se vem de uma pessoa correta, uma pessoa que tem essa intenção de te ajudar, para você evoluir, ótimo. Tem que ela esteja providas de distorções, de más intenções.
e ela é poderosa. Por isso que é uma ferramenta tão poderosa, né? Que traz resultados positivos nas empresas e na vida pessoal, né? Na nossa vida pessoal também. Como tu estavas comentando quando estavas fazendo a abertura dessa live, a questão da gente, né, ser especialista em comportamento humano. O que eu percebo na questão do feedback é que justamente por muito tempo, muitas pessoas que não estudavam, que não se especializavam no comportamento humano, usavam o feedback de forma equivocada. E por isso que tem tanto estigma, tadinho, ele é o patinho feio, né? E não deveria, né? Ele é uma ferramenta de gestão. Eu ia mesmo te perguntar, né, Giovana? Assim, nossa, quando a gente fala em feedback para as pessoas, elas ficam assim desacreditadas. E então tem a sua história longa, né, de como ela foi utilizada de forma inadequada e que reflete hoje essa questão negativa, é isso? Na verdade, não, ela foi e continua sendo usada muitas vezes de forma ainda errada, com aquela é, intenção de desabafo, sabe? Ai, se eu não der dois gritos, a pessoa não anda. E as pessoas, os líderes ainda entendem isso como feedback. Isso não é. Hum, Entende? Então, é isso que é feito e as pessoas acham que tá certo. E às vezes elas até têm boa intenção, mas tem algumas coisinhas ali no meio que desvirtuam, que como é que a pessoa construiu, mas no meio ela faz alguma coisa que destrói todo o feedback. Então, é uma técnica, né? É uma técnica que a gente pode estudar e aprender e aprimorar. é, por isso que tem tantas pessoas hoje que falam, o chefe chamou, opa, Sim. vou levar bronca. É exatamente o tal do levar bronca. E é por isso também que muitos líderes não gostam de dar feedback, porque eles acham que se dar uma bronca e aí a outra pessoa vai ficar triste, a outra pessoa não vai mais gostar deles, e assim, sabe? Uma coisa leva a outra, e na verdade, o feedback, a proposta não é essa, né? Exatamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, né, o feedback, na verdade, então, é uma ferramenta de gestão que tem o objetivo, até anotei aqui, que tem é um processo, é uma ferramenta de ajuda mútua, né, Giovana? Olha que incrível, porque se estamos eu e você, eu vou falar, você vai me ouvir, e eu vou colocar as minhas ponderações a respeito de um comportamento, que nunca é para a pessoa, e sim para um comportamento, uma atitude. Você vai me ouvir e depois você também tem a oportunidade de colocar as suas questões, na verdade. E Com aí, por isso que certeza. é uma ferramenta de ajuda mútua para mudanças de algo que não está adequado, uma atitude, um comportamento que não está adequado dentro da empresa, né? Então, para mudança, mas também ele serve para fortalecer as nossas forças, nossos potenciais. E isso que é bacana. Então, é uma ferramenta de gestão quando eu posso trazer o colaborador para fazer essa conversa, essa comunicação. É uma via de mão dupla aí, né? O que que acontece, Odete? O que que eu vejo, né? Como as pessoas muitas vezes elas não utilizam da ferramenta da maneira correta, elas deixam de falar, de fazer o feedback, de fazer a construção, de falar do que está funcionando, do que não está, fazer um pequeno plano de ação, fazer um acompanhamento desse plano de ação. Fala uma vez, de uma forma incorreta ou não falam e no final elas precisam fazer o quê? Demitir, porque chegou uma hora que não dá. E aí eu vejo o desespero, ai, eu tenho que demitir aquela pessoa. Eu digo, mas ela já sabe por que que ela vai ser demitida, não sabe? Você já não falou várias vezes, eu já faço de propósito, né? Mas não, eu não falei, mas não sei o quê e tal. Eu disse, a construção, gente, a demissão, ela também é construída, né? Ela é construída através de vários feedbacks. Se você falou, fez um plano de ação, fez acompanhamento, não funcionou, fez de novo, chega uma hora que a pessoa já vai saber. Então, facilita até nessa hora de precisar desligar alguém, né? E também já está o caminho preparado, certo? Então, por isso que a gente fala tanto na ferramenta de gestão. E às vezes a pessoa também nem sabe,
que aquele comportamento dela é bom ou é ruim, porque a gente tem a coisa do ponto cego, né? Tem coisas que a gente não percebe e vai fazendo. Ou muitas vezes eu estou fazendo da maneira que eu acho correto, mas não é a expectativa que a outra pessoa tem do meu trabalho. Então, se eu não falar, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Quer dizer, vai acontecer Exatamente. coisas, né, ruins, baixo rendimento, baixa produtividade. Exatamente. Então, na verdade, quantas pessoas que entram nas empresas, né, Giovana, com toda essa experiência que você tem nessa parte de contratação também, né, elas entram, às vezes, não é colocado os procedimentos como devem ser seguidos, a comunicação, às vezes, não é clara, e a Às vezes pessoa está começa. sendo bem generosa. Às Ah, vezes. é? Olha só. Vocês estão vendo, gente? Eu estou conversando com uma grande especialista que trabalhou justamente com a parte de contratação, demissão. E por isso, Giovana, que eu fiz questão de te convidar, porque a tua experiência nessa área é muito intensa. E eu percebo assim que quantas pessoas que entram não têm a comunicação clara, não entendem, não são nem bem recebidos. Você vai lá, faz esse trabalho assim, ah, tem que vender, ou então vai fazer esse procedimento. Ela vai fazer do jeito dela, não é verdade? Do jeito dela, achando que é o melhor. E a pessoa nunca é observada, nunca é elogiada, nunca é chamada para um feedback. Como é que ela vai saber que está sendo eficiente, sim ou não? E também tem uns níveis de aprendizado, né, Giovana? É, a gente entra e começa com algo pequeno, até se acostumar com aquela habilidade, depois você vai evoluindo. E o acompanhamento, esse retorno, porque o feedback né? Feed, alimento, né? Back é um retorno, é uma retroalimentação das conversas, das habilidades, dos comportamentos. Se a pessoa nunca recebe isso, aí a gente escuta assim muitos empresários, muitos líderes reclamando que a pessoa não é engajada, a pessoa não produz, né? Mas tem algo por trás muito maior. E, É, e a... porque a questão da liderança, né, Odete, ela mudou muito nos últimos anos. Então, muitos líderes que estão hoje nessa posição, eles nunca aprenderam, eles não passaram por isso. Se for olhar eu não sei como está hoje, mas a grade de administração, ela tinha uma cadeira, no meu tempo, uma cadeira de psicologia para psicologia organizacional. A gente está falando de administração, não se falava em pessoas, sabe? É tempo todo processos, processos. Mas está mais do que na hora de as pessoas se conscientizarem que existem várias oportunidades de aprendizado. Por exemplo, o que a gente está conversando aqui é uma aula, querendo ou não, né? As pessoas Sim, podem aprender, entender que não dá mais para ser líder como se era há uns anos. Não dá, esquece. E aí vem a questão do engajamento. A pessoa só vai se engajar se ela conseguir enxergar algo naquilo, né? Algo para ela também, não é só para a empresa. E é isso que acaba desengajando. Sabe que tem lugares que eu vou conversar e né, nas empresas eles me falam, eu já estou aqui há 3 anos, nunca recebi um feedback. olha Estou só. aqui, tô aqui há 4 anos, nunca recebi um feedback. E aí eu falo com os gestores. Mas eu sempre falo para ele as coisas. Entende? Isso não é falar para ele as coisas. Não é que toda vez você precisa parar, fazer um feedback formal e tal. Mas você precisa deixar claro a intenção daquela conversa, né? Parei para falar. Então, o líder acha que está fazendo feedback e o colaborador esperando feedback, sabe? Então, fica aquela confusão, né? Então, assim, quando você for falar, precisa ter, né? Ó, eu vou te acompanhar, daqui a uma semana a gente volta a falar sobre isso para ver se funcionou ou não funcionou, sabe? E não precisa melhorar tal coisa. No meio do corredor, com, sei lá, um monte de gente, às vezes barulho, a pessoa no meio da função, é óbvio que ela não vai entender que aquilo é um feedback, porque não é, né? É um Exatamente. recado, sei lá o que é aquilo. É o feedback, como é que é? Que desconstrói, na verdade, né? Não constrói nada, né? Ou insignificante, como a literatura traz, o feedback insignificante, que para ele piorou,
né? Alguém berra comigo pelo corredor, diz algo na frente de todo mundo, né? Isso só desconstrói, né? Então, daí temos o baixo engajamento, tem a desmotivação, baixa produtividade, aí vem o reflexo de tudo. Mas hoje em dia se fala muito da falta de engajamento, né, Giovana? Meu Deus, como as empresas falam, mas a gente percebe também como tem líderes que são debochados, sabe? Eles são os criadores, às vezes, de confusões, sabe, dentro do ambiente. É aquela questão da panelinha. E eles não sei, eles não conseguem desenvolver neles essa cultura do aperfeiçoamento, do treinamento, da qualificação. Para quê? Para ajudar seus colaboradores. Ah, mas eu não quis ser líder, eles me colocaram aqui, né? É. Porque o líder tem o bônus e o ônus, mas eu estou contente aqui no comando, no poder. Mas se eu não tenho as habilidades para lidar com as pessoas, eu preciso desenvolver as habilidades. É isso, Giovana? Com certeza, até aproveitando a puxão de orelha nos líderes. Os líderes, muitos deles, só se desenvolvem se a empresa pagar. Eles Olha só. sozinhos dificilmente buscam algo a mais. A não ser que já está a água por aqui, né? Ou eu vou atrás, ou eu vou morrer afogado. Então, precisa buscar, precisa aprender. Por quê? Porque a competência de liderança, as competências de liderança são muito diferentes das competências técnicas que a pessoa fazia até então. Então, ela precisa aprender a dar feedback, que é a comunicação, né? Que é uma competência específica que um líder precisa ter. E ele precisa aprender a fazer isso da melhor maneira possível, né? E é isso que as pessoas acabam não entendendo. Outra coisa, a questão do engajamento. Eu me engajo quando faz sentido para mim, né? Se aquilo não faz sentido, é só sei lá, só um caminhão sendo carregado. Eu não me lembro onde que eu li ou se eu escutei, que eu achei fantástico. Uma empresa que fazia peças para. É uma indústria, né, que fazia peças para próteses, para pessoas que tinham amputação, né, Ah, amputados, braço, perna. sim. Eles faziam peças. E aí, muito erro, muito descaso era falado, as pessoas não, né, não davam muita atenção e tal, até que uma vez, o que que a empresa fez? Pegou a equipe, né, levou para um centro de reabilitação de amputados. Olha E lá só. eles viram não era só um parafuso, não era só uma peça, né? É a vida de alguém. Então, Olha. essas atitudes, né, de sair da caixa, de mostrar para a tua equipe a coleção no final, fazer um desfile da coleção para a costureira ou para a moça que pregou o botão, ela não sabe, não tem noção, né? Então, assim, ó, é toda uma criação de uma cultura que a gente precisa sair da caixa, que começa pela troca, que para mim feedback é troca, né? Tô trocando, Sim, né, o tempo inteiro, e ampliar essa visão. Aí eu consigo engajar, senão exatamente. eu vou pro vizinho ganhar um valor a mais. Inclusive porque o nosso nível de empregabilidade é altíssimo, né, na região. Nós aqui, Ainda, é ainda. bem alto, ainda é bem alto. Eu sei porque Sim. eu, às vezes, né, faço alguns trabalhos e é bem alto. Então, além disso, né? Só que tem uma coisa, né, Odete? Cientificamente já é comprovado que pessoas felizes produzem mais. Sim, com certeza. Estudo científico já demonstra isso, né? Que Então, pessoas assim, felizes. pessoas felizes produzem mais e não é eu vou ser feliz porque eu produzo. Eu produzo porque eu sou feliz, eu produzo com qualidade, etc, né? Então, os líderes, Sim, tu falou ali de ser debochados, muitas vezes eles têm medo, sabe? Mas é tudo desenvolvimento, é tudo aprendizado. exatamente. E, então, essa questão de ter uma visão sistêmica da empresa, hoje também nós estávamos num treinamento, eu e um colega, e até tinha uma empresária que estava falando como é difícil lidar com certas pessoas
Porque nós falamos muito da questão de conhecer o outro também, de entender o propósito dele, de entender a linguagem de valorização. E, e o líder, nossa, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa caminhada, de fazer tudo isso, de conhecer o sonho das pessoas, de entender de qual é a linguagem de valorização que ele tem, como ele gosta de se sentir valorizado, pertencente e as necessidades as necessidades dessa nova geração ali são outras, não são mais as mesmas nossas da nossa época, né, Giovana? Então, como você precisa trabalhar todas essas questões com as pessoas? Primeiro, eles têm que ter uma visão sistêmica de negócio, foi o que a empresária reclamou. Eles só pensam nele, eles vêm aqui para trabalhar, ganhar seu salário, mas não conseguem enxergar o outro lado, né? Então, como é importante desenvolver a consciência das pessoas, primeiro É dos que líderes, assim, né? é que a gente fala, né, de todo um conjunto de competências, de aprendizados, de comportamentos, mas o líder que não entender de gente, ele vai apanhar muito. Ele vai apanhar muito. Eu preciso entender de gente. Isso não é mais algo que fica em segundo plano. Isso deveria estar em primeiro plano. Entender de gente. Por quê? Porque as gentes, as pessoas, né? As pessoas que produzem o resultado, e ponto final. Isso. Então, quanto mais engajada eu tô, isso já existem várias pesquisas, né? A produtividade só pelo engajamento, ela aumenta aí de 25 a 30%. Por quê? Porque a pessoa engajada não vai mandar currículo, não vai ficar procurando vaga, não vai se distrair, e se machucar. Quando der dor de barriga, ela não vai correndo no postinho para pegar atestado. Ela sabe aquela dor de barriga que não precisa de atestado, né? Então ela Sim. vai estar atenta ao trabalho, ela vai estar atenta à qualidade, ela vai estar atenta ao negócio. E se estou atento, só ali diminui o quê? Retrabalho. Hoje eu estava vendo, vai ter uma fábrica aqui de Blumenau que vai fazer um bazar de peças de pequenos defeitos. Ah, mas isso, daí eles falando, mas essa peça é feita com fios de alto padrão e não sei o que. Daí eu pensei, poxa, olha só, uma peça que, sei lá, vale R$ 500, eles vão vender por 50, porque tem um pequeno defeito, né? Entendeu? Às vezes Uhum. é desregulagem na máquina, às vezes é uma mancha, sei lá, de óleo que não sai, às vezes é uma costura torta, entendeu? É verdade. E é isso que o engajamento evita, né? Ele evita, porque a pessoa vai estar tão atenta que ela vai olhar para aquilo, vai cuidar daquilo. Exatamente. O Ivan está falando, pessoa feliz não dá problema. Amém. Pessoa feliz, Ivan, pessoa feliz, com a mentalidade aberta, sabe? Aquela pessoa que está aberta para receber um feedback, está aberta para receber um elogio, está aberta para receber uma crítica construtiva, né? Ela só vai galgar espaço, sabe, né? Na vida profissional, né? Porque a pior coisa é você lidar com pessoas rancorosas, que guardam rancor, mágoa, ressentimento. Ah, gente azeda, não, né? A vida já tem tanta coisa para lidar com gente azeda. Mas tu sabes, falando do feedback, eu trabalhei uns 7 anos com um americano e ele era muito engraçado, porque é cultura, né? O americano, ele fala mesmo. E aí, um dia, não sei o que que a gente. Ah, ele foi no banheiro, foi secar a mão e a toalha, o papel toalha, esfarelou, assim, sabe? Não tinha qualidade e tal. Daí ele veio para fora. Como é que compra um negócio? Como é que eles me entregam um produto desse? Daí eu falei para ele, mas isso aqui é um papel mais simples e tal, né? Custo mais baixo. Não pode esfarelar assim, não pode. Pode ser até mais duro, mas não pode. Já ligasse para o dono da empresa e falasse isso para ele? Então, assim, nós até como clientes, o brasileiro não tem muito costume de agora melhorou muito, né? De reclamar, de dizer, ó, não é isso, não gostei, o produto não tá bom. Então, sabe, daí ele, toda hora ele dizia assim, já falasse com o dono da empresa tal? Já falasse com o dono da empresa tal? E com ele eu aprendi muito essa questão da necessidade de darmos o feedback de uma forma de quê? De construir, né? Não é para destruir. Exato, porque quando você traz para comunicação, quando você fala, você resolve o problema, sabe? O triste é quando a pessoa vê problema de
sujeira, problemas de procedimentos incorretos, problemas de discussão, de fofocas, que não fala, eu não quero me envolver, eu não quero me envolver. E às vezes a liderança não consegue enxergar. E aí fica aquela pessoa que quer trabalhar, que gosta da empresa, ela começa a ficar nesse ambiente tóxico. E o que ela faz? Ela aí entra com toda aquela questão da demissão silenciosa, né, Giovana? Fica Isso. ali, está fazendo o mínimo do mínimo, não se envolve mais em nada, até esperar uma oportunidade para cair fora. E eu percebo assim, né, Giovana, você pode falar muito mais. Os empresários não conseguem enxergar isso? Ou porque tem aquele líder desmascarado, assim, né? A cara de pau que a gente fala, né? Que é, quando o chefe chega, quando o gestor chega, o dono da empresa, nossa, eu sou uma pessoa, mas quando ele sai, nossa, eu sou outra, sabe? Mas será que o dono da empresa não consegue ter essa percepção que a liderança está complicando a vida dele, trazendo um turnover muito grande? Eu acho que hoje cada vez mais, né? Porque quando eles falam de problemas, eles hoje já diz as pessoas, antes era o processo, e só que isso dá trabalho, Não vai falar. dá muito trabalho desenvolver. E existe também, existem muitos treinamentos que são muito ruins também. Então, às vezes já fizeram e não teve, né, não teve retorno. Então, né, então a experiência não foi muito boa. É, só que às vezes também, né, Odete, eles fazem um treinamento de 4 horas e acham que vão resolver. Não vai. Tem problemas de 20 anos, 30 anos, não se resolvem num treinamento de 4 horas, certo? Então, eles até enxergam, mas dá trabalho, leva tempo, às vezes não funciona, porque aí vem a dor de ter que trocar alguém, mas ele é tão fiel, ele está aqui há tantos anos, mas não vai mais. Esses tempos eu fui numa empresa que o dono disse assim, ó, eu quero que tu observe e tu me diga se a pessoa serve ou não. Daí eu disse, pois é, a responsabilidade agora é minha, então é difícil, né? Mas eles até enxergam, mas eu acho que essa questão assim, ó, de entender, eu acho que é isso, que comparação meio esdrúxula, né? Mas é igual a gente esses tempos estava falando sobre uma dieta, né? Não existe dieta, é uma mudança de comportamento alimentar, é para o resto da vida. Não é um treinamento, é uma mudança de comportamento para o resto da vida. E as pessoas, elas não pensam que vai ser, que é para o resto da vida. Eu preciso me comportar de uma forma diferente para o resto da vida. Eu tenho que ser estratégico e não tático, né? Claro que tem empresas menores que a pessoa faz os dois papéis, né? Mas, sabe? Então, assim, é uma mudança comportamental e é engraçado. Eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, digo, gente, se vocês saírem da porta e Uhum. virarem à esquerda ou à direita e não colocarem em prática o que a gente falou aqui, foi perda de tempo, minha e de vocês. Não é só, tudo bem, eu estou recebendo para isso, mas eu sempre digo, né, o meu trabalho vai ser valorizado de acordo com a resposta que vocês derem a isso. Então, assim, colocar, né, coisas em prática, essa é a importância do desenvolvimento. E aí também precisa conversar e falar e dar feedback sobre isso. Está funcionando? Não está? Aonde que a gente precisa desenvolver? Tem alguém específico ou é a equipe toda, né? Então precisa retomar isso. Como você falou, as 4 horas, na verdade, é apenas um despertar da consciência, né, Giovana? É um treinamento de 8, 10, 15, 20 horas que vai, na verdade, mudar comportamentos. E a pessoa tem que estar aberta para mudar. Se a pessoa não quer, ela não vai mudar. É, E nós que estamos aí fazendo treinamentos, né? Se a pessoa não quer, ninguém muda ninguém, como diz, né? exatamente. Eu agora, faz pouco tempo, um treinamento numa empresa de mais ou menos 30 horas, né? E, e aí eu sugeri para o dono da empresa de fazer tipo uma manutenção. Uma vez por mês eu vou lá 2 horas, tenho uma reunião com os líderes para ver como é que estão, dificuldades, que funcionou, não funcionou. Aí fiz a primeira reunião. Daí a primeira pergunta, o que de tudo que a gente falou, né, funcionou e tal do feedback.
Eles ficaram me olhando, ninguém respondia nada. Eu disse, a gente pode até respirar, não tem problema. Daí depois a gestora lá, uma das gestoras disse, ó, já se colocou muita coisa em prática, eles estavam com vergonha e tal, né? Eu disse, então assim, até dos treinamentos é importante ter o feedback, ter a continuidade, porque senão se perde mesmo, tá? Exatamente. Então, até hoje eu fiz um videozinho, não sei se você viu, que como eu me olho no espelho para mudar a minha imagem, o feedback ele me ajuda a mudar comportamentos e atitudes que não estão em desacordo e, né, que eu não percebo, né, Giovana? Então, quando você está aberta para o feedback, que você tem essa postura de estar aberta para receber o feedback de uma pessoa, como nós conversamos inicialmente, imparcial, ética, que tem o conhecimento, como ela vai ajudar você a crescer, a melhorar, a se desenvolver, né? Então, É, eu achei muito legal a analogia. Quando eu olho no espelho, ele me ajuda a melhorar a minha imagem. E quando eu estou aberta para receber um feedback, eu também posso melhorar minhas atitudes e comportamentos que impactam na vida das pessoas, trazendo às vezes algo negativo e que eu não percebo. E daí eu lembrei de um incidente que aconteceu na minha trajetória profissional, que eu me lembro que a forma com que eu falei para o meu colega, ele ficou muito triste, né? Para mim, não, para mim era normal. Eu falei assim, nossa, você só está me prometendo aquele. Você só promete de entregar aquele documento, mas eu não vejo esse documento nunca nas minhas mãos. Mas eu falei assim, de uma forma, acho um pouco dura, e ele ficou muito sentido. Aí ele levou o caso para a diretoria, e a diretoria me chamou. E aí eu achei muito legal a forma como eu recebi esse feedback de correção, na verdade, que foi muito positivo para mim, porque eu não percebia que eu falava daquela forma, ou que a pessoa era tão sensível que eu tinha que mudar meu comportamento com ela. Então, a forma como ele me deu esse feedback, primeiro, a forma como você se comunica com o outro, não é o que você diz, é o jeito que você diz, que você machucou. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, que é comportamento, comunicação, a forma como eu falo para o outro, que eu estou machucando, que está trazendo problemas, refletindo na empresa. Até no ambiente que, familiar, né? E sim, sim. aí, e a forma como ele fez foi muito legal, Giovana. Foi muito maravilhoso, porque o feedback, na verdade, ele não é criticar a pessoa Odete, mas o comportamento da Odete. Isso Exatamente. foi o meu comportamento. Então, para as pessoas entenderem que o feedback não é para criticar, fazer juízo de valor da pessoa, mas sim do comportamento. Então, a forma como ele deu 1000 elogios antes, aí falou a forma como você conversou com a pessoa naquele dia. Ele já apontou, né, para a gente já falar para as pessoas, né, que o feedback tem que escolher a hora, trazer o contexto, né, Giovana? Naquele dia tal, você falou com o colega de forma um pouco ríspida e ele se ressentiu. Como nós podemos trabalhar isso, né? Então, olha só, o feedback exige também uma técnica para você aplicar, né, Giovana? Com certeza. As pessoas dizem, ah, mas eu não consigo. Consegue. É só você estudar a técnica, praticar, porque sem prática não vai adiantar. Eu sempre brinco, né? Eu posso decorar um livro de receitas, que não significa que eu vou ser uma boa cozinheira. Tenho que praticar, certo? Então, assim, a forma, e principalmente, né, também a expressão facial, o teu movimento do teu corpo e tal. E tem uma coisa bem importante que eu aprendi há muitos anos, quando eu trabalhava ainda no banco, que eu não posso falar com alguém da forma como eu gostaria que falassem comigo. Que esse sou eu. É prestar atenção no outro. Então, por exemplo, se a pessoa é muito detalhista, eu preciso entender isso e preciso trazer detalhes para ela. Agora, se ela é muito prática e eu for com um relatório cheio de coisa, ela vai querer sair correndo. Então, é prestar atenção.
Inclusive, quando a gente, por exemplo, faz uma devolutiva de um Mapeamento? assessment, né? A gente Uhum. já sabe qual é o perfil da pessoa, então vamos direto ao que interessa para a pessoa, né? E não como eu gostaria, sabe? Então, é essa atenção do olhar para o outro, e isso em todas as áreas. E quando eu sou um líder, quando eu sou um gestor, eu preciso olhar para a minha equipe e preciso prestar atenção na necessidade da minha equipe. E não é o que eles querem, mas é o que eles precisam. E é a forma como eu vou falar isso, né? Então, já é muito claro hoje que a liderança, né, que era lá nos anos 60, que um manda, outros obedecem, não funciona. Por que que não funciona? Porque não desenvolve criatividade em ninguém, a pessoa só vai obedecer, vai responder comandos. Aí lá pelos anos, sei lá, de 80, 2000, as pessoas, aí vem as empresas querer carregar o funcionário no colo, que também não funciona, porque eles não são teus filhos, né? Eles são profissionais que precisam fazer entregas. E o mais moderno é criar espaço para que as pessoas criem, para que as pessoas deem sugestões, que elas participem. E para isso eu preciso dar feedback. Se eu não der feedback, eu não consigo criar esse ambiente, né? E apesar de que eu falei que é lá dos anos 60, mas ainda tem muitas empresas, um manda, outros obedecem. Aí, ninguém engaja. Porque também, para que tanto faz? Se alguém vai decidir por mim, né? Uhum. O Ivan colocou ali o líder de antigamente, né? Os gritos e berros, agora o A, eu não sei o que que ele quer dizer. Gritos, berros e ameaças, acho que é. Antigamente era grito, berros e ameaças, hoje em dia já não é mais assim, né? Por isso que se fala tanto das competências comportamentais, né, Giovana? Comunicação, criatividade, senso de liderança, tem tantas, a comunicação que é tão importante, E a e gestão por de isso conflitos, delegar, tem uma série de delegar, coisas. nossa, atitude Mas sabe, proativa. e não é porque de repente os líderes ficaram bonzinhos. O mercado é cruel. O mercado tem 20 pessoas fazendo a mesma coisa que você, né? Uhum, Tem uma exatamente. assistente aí querendo participar da live? E tem um assistente que quer participar da live aqui, vou passar para vocês, olha aqui, ó. Oh, coisa querida. Os meus estão ali fora, os meus fechei, senão também já começa a miar aqui ao redor. Mas assim, ó, o mercado exige essa mudança, porque por que que eu preciso ser mais criativo? Porque eu preciso entregar mais, com mais qualidade e com menos recursos e menos tempo, ponto. Então, Exatamente. se eu tenho uma equipe desengajada, que faz um monte de erro, que tem que reprocessar, o meu concorrente me engole porque ele consegue fazer melhor, com preço melhor. Então, assim, não é porque de repente as pessoas ficaram boazinhas, é a necessidade do mercado mesmo. É Se tu verdade. não tiver uma equipe contigo, tu não entrega. E eu tenho acompanhado algumas estatísticas e também reportagens interessantes, Giovana, de como as empresas comprometidas e que querem reter talentos, o que tem feito, né? Sentar para conhecer o perfil das pessoas, entender o sonho das pessoas, para reter esses talentos. Elas não querem perder talentos, porque perder talentos é um custo muito alto. Eu até brinco, Odete, que a gente não retém talento, a gente retém gordura e água, né? A gente, brincando, mas a gente precisa, na verdade, criar um ambiente para que as pessoas não desejem sair, elas queiram Exato. ficar. Porque quando é que as empresas vão tentar reter o talento? Quando ele vem pedir demissão? Daí já é tarde Pois é. demais, ou ele fica refém de ter que dar um aumento, Ah, certo? pois Então, é. quando eu crio esse ambiente onde eu olho para a pessoa, onde eu converso com ela, onde eu dou feedback para que ela cresça, para que ela melhore, para que ela entenda, né, que isso vai ser melhor, ela não vai querer sair, porque ela, sabe, o ambiente é propício. Tem uma história que eu sempre conto de uma empresa que eu fui fazer um trabalho que estava a Terceira Guerra Mundial, criou lá a Terceira Guerra Mundial. E eles estavam num conflito, uma briga tal, porque contrataram uma pessoa, acima tinha um gerente, coordenador e o analista.
contratar um coordenador, não existia essa vaga. E o analista ficou muito bravo porque nem chamaram ele, fizeram uma contratação sigilosa, externa, etc. Como que nunca ninguém. Por que que não chamaram ele? Ele tinha tantos anos em empresa, que a avaliação dele era sempre ótima e não sei o que, não sei o que. Aí eu fui conversar com a RH. Eu disse, tá, a avaliação, ele me disse que a avaliação dele sempre era ótima. Por que que vocês não deram para ele a promoção, ou pelo menos a possibilidade de ele participar? Ah, era ótimo para analista, mas para coordenador ele está muito longe. Olha a importância de um feedback bem feito. Então, na cabeça dele, ele era um excelente profissional, que o próximo passo seria ser coordenador. Aí, quando abre Pois é, o processo, então, em resumo, gastaram dinheiro comigo, perderam um monte de vendas, teve uma revolução lá dentro, quando eu digo Terceira Guerra Mundial. Gente pedir demissão, meu, cada coisa. Por quê? Porque um feedback foi mal feito na avaliação de desempenho dele. nossa, olha só, Giovana. Que triste isso, né? É causado por uma pessoa que não tinha qualificação para fazer isso. Exatamente. Então, sempre que a gente vai dar um feedback, principalmente nessas avaliações de desempenho, precisa falar de futuro, que daí a gente já está falando até de feed forward, né, para frente. Hoje, Uhum. você está nessa situação. Para chegar lá, a gente espera isso, entendeu? Então, esse cuidado também, né, para que não crie uma ilusão. Então, a pessoa sabe que ela, para chegar lá, ela precisa fazer um curso X, que ela precisa melhorar a comunicação dela, que ela precisa aprender não sei o quê. Então, se ela não tiver isso, ela já sabe que não vai ser promovida. Olha quantos problemas eu resolvo numa coisa bem Uhum. feita. É verdade. Nossa. E o feedback, então, ele precisa ser descritivo, né, Giovana? A nossa hora está Ah, correndo. pois é, O nosso feedback deve ser descritivo e nunca avaliativo, né? Sempre descrever a situação onde aconteceu, no contexto, estar também ser bem específico, nunca geral, a nunca, sabe? sempre, É, você nunca faz nunca, tal sempre. coisa, você sempre faz tal coisa, cuidado. Então, tem que ser bem específico, compatível com as necessidades, motivações de ambos, né? As expectativas do gestor e as expectativas também do liderado que está aí, dirigido para comportamentos, nunca para a pessoa, e sim comportamentos. Exatamente. Esclarecido para segurar uma comunicação precisa, perguntar novamente, você entendeu? Está tudo claro? Dá oportunidade para eles falarem. É isso, Giovana? É isso que você É, trabalha bastante tempo com isso? Essa forma é a mais adequada? com certeza, e principalmente a questão de não dizer assim, ó, a pessoa chegou atrasada 3 dias, por exemplo, né? Você chega lá, você sempre chega atrasado. Por ali você já cortou qualquer possibilidade de comunicação. A outra pessoa vai entrar no módulo defesa, certo? Defesa. Então Exatamente. aí começa. Outra coisa, não vão falar que é assim, ó. Nós estamos hoje no dia 15, né? 15 de agosto. Aí você fala lá em janeiro, quando você passou por mim, você derrubou, entendeu? Não faz mais sentido lá em janeiro, sabe? Então, todo esse cuidado. E por quê? Porque a pessoa não vai. Eu não vou mudar a Odete. A gente vai mudar o comportamento da Odete que não é condizente com aquela situação. Como, por exemplo, ter uma fala ríspida, né, quando ela não é atendida em alguma coisa. Então, ela não vai mudar a Odete vai ser a Odete. Mas ela não vai mais falar daquela forma Comportamento. ríspida. Exatamente, é isso. E sempre a forma como a gente está dando esse feedback, o local adequado, a comunicação. Na verdade, o líder precisa se preparar, né? Porque dependendo o colaborador, né, Giovana? Pega colaborador mais tranquilo, mas pega aquele colaborador também, né, que sabe falar, que sabe se posicionar, que como é que a gente diz que é sangue quente, É. né? Então, ele tem que se preparar emocionalmente, no local adequado, numa hora tranquila, quando ele não está quando ele está com o emocional dele equilibrado, porque se ele não está bem, ele não vai conseguir, né, Giovana? Inclusive, quando a pessoa começa a chorar,
Aí a pessoa na tua frente começa a chorar desesperadamente. Já aconteceu comigo. Eu levanto, pego um lenço, ou peço se a pessoa quer e tal, deixo ela se acalmar e pergunto e vejo, dá para continuar ou não dá para continuar, né? Porque às vezes não dá. Então, assim, ó, a gente vai continuar essa conversa, mas não nesse momento, né? A pessoa não tá bem e tal, então não adianta. Ou quando a pessoa Exato. começa a ser muito grosseira tal, também às vezes é um momento, ó, acho melhor a gente, né, voltar, pegar um ponto tal, ou trabalhar esse outro momento, porque às vezes também, então, quando a pessoa não está emocionalmente bem, não vai funcionar. Nossa, verdadeiro isso, né, Giovana? Porque a pessoa não vai conseguir. é, Às vezes ela está relembrando muito forte o fato que aconteceu, né? Então ela precisa de mais um Às vezes tempo. ela tá com alguma situação na família também, às vezes não é nem ali no fato, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para o outro. Por outra empatia, Então, né? não, agora eu preciso terminar o meu feedback porque está na lista dos. Não, calma, né? Então, também não fazer julgamentos, não citar exemplos, porque aconteceu assim com aquela pessoa, sabe? Citar pessoas também inadequado. É um preparo, né? É um preparo, é uma técnica, é um treino, né, Giovana? É um treino dar um feedback. Exatamente. E Tão assim, ó, importante. na primeira vez talvez não saia muito bom, na segunda também não, mas na terceira você já vai melhorando. E não adianta ir para o feedback querendo controlar a situação. O que você consegue controlar é o seu preparo, é o que você, né? Tu não consegue controlar a reação do outro. Então não se preocupa com a reação do outro, se preocupa com o seu preparo, sabendo que você é justo, sabendo que você construiu, né? As pessoas te respeitam. Então isso vem tudo antes do feedback, né? Agora, se você é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, não é respeitado. Aí entendeu? Então, agora, se você tem toda essa estrutura, todo esse preparo, essa construção como líder, se você for dar um feedback, às vezes até nem não for tão bom assim, mas a pessoa vai te olhar de outra forma, né? É um, Nossa, o respeito é é um tudo, né? contexto. É um contexto, é uma construção, né? Como tu falasse que o líder tem que fazer de si mesmo, de trabalhar o autoconhecimento de si, trabalhar, entender, conhecer os seus colaboradores, conhecer cada detalhe de cada um, como ele gosta de ser tratado. Olha que incrível, olha que responsabilidade de novo do líder, né? E, na verdade, então, o feedback é uma ferramenta poderosa que serve, que é uma ferramenta de gestão porque ela melhora o desempenho. Ela não é apenas para. Ela não é de crítica, ela é de correção, né, Giovana? Existem, nós não vamos Exatamente. entrar aqui nos tipos de feedback que não é objetivo, mas dizer que é uma ferramenta de gestão que ajuda a melhorar o desempenho do colaborador. Nossa, eu sempre digo, né? Se a pessoa está aberta para isso, e quer evoluir na sua carreira e tem um líder preparado, uma empresa que tem essa cultura do feedback, dá para construir uma carreira promissora profissionalmente, né? Com certeza, porque a sua carreira é sua responsabilidade. Você, líder, é responsável pela sua carreira, não é a empresa, né? Não delegue para um terceiro. Então, aprender ferramentas de gestão e feedback é uma delas, é de sua responsabilidade. Você precisa aprender isso, né? Muitas vezes a empresa ajuda, se a empresa não ajudar, vai procurar, vai aprender, né? Vai estudar. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falando assim, ó, o gestor quer resultados, quer esforço inteligente, quer suas habilidades, seus pontos fortes. É isso que a empresa quer de você. A empresa quer isso de mim. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. E o que a empresa me dá em troca, me dá o feedback, me dá o retorno, me dá condições, sabe? Consegue me colocar, consegue entender as minhas habilidades para me colocar na cadeira certa. Sempre digo na cadeira certa, né, Giovana? Na posição Exatamente. certa. Porque às vezes a empresa contrata uma pessoa que tem um perfil completamente diferente à necessidade. Não vai dar certo, não vai produzir. Por exemplo, a Odete não gosta de números. Não sou boa em números. Não é que eu não sou boa em números. Não tenho afinidades com números.
mas eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de liderar, eu gosto disso. Então, se eu estou numa área que não tenho afinidade, eu até vou fazer, mas não com tanto desenvoltura como dentro das minhas habilidades naturais. Então, Com como é certeza. importante, então, o gestor não só querer resultados, mas também querer contratar certo. Eu acho que o maior dos É problemas que os também resultados, eles são consequência de uma contratação correta, de um desenvolvimento, né, no processo da pessoa. E é isso, não existe não existe milagre, né? é. E Então, as o que eu pessoas, às gosto vezes, as pessoas falam assim, ah, porque as pessoas hoje em dia são tão difíceis. Eu digo, vocês são o quê? Vocês são pessoas? Vocês também são difíceis e esquisitos, né? Sabe, assim, como se todo mundo é difícil, menos a pessoa. Diz, não, né, gente? Aí a gente está na sala e diz, ai, quem devia estar aqui não está. Eu disse, quem devia estar aí, está aí sim. Não, vamos pensar em quem não está, né? Então, sabe, essa coisa de achar sempre a coisa fora, né? Não, a responsabilidade é minha, eu preciso fazer a minha parte. Ah, que ótimo. Então, o feedback é manter aquilo que é bom, é impulsionar, é fortalecer aquilo que a gente já tem de bom, que o colaborador tem de bom, de potencial, que faz muito bem para ele continuar avançando cada vez mais, mas também para ajudar naquilo que ele não é tão bom, né, Giovana? Para ajudar Isso. naquele comportamento que está prejudicando a sua própria carreira, que está prejudicando ele como pessoa, que está trazendo prejuízos para a empresa. Então, fortalecer aquilo que é bom e ajudar a melhorar aquilo que não é bom. E o desafio que a gente Exatamente. deixa, né, Giovana, para as pessoas que estão nos assistindo, que estejam abertas para receber o feedback, né? Que não resistam a isso se querem melhorar, que busquem pessoas profissionais capacitados para dar essa devolutiva dos seus comportamentos e da sua E carreira. tem, Odete, eu não sei, acho que tu vais falar do teu treinamento, né? Tu vais fazer um treinamento de feedback, certo? Sim, sim. Vou fazer amanhã. Amanhã, quero convidar a todos que estão nos assistindo, amanhã às 13 horas, das 13 até às 17 horas, no CIP, Centro de Inovação Blumenau. E quem tiver interesse, pode se inscrever, entra no meu na bio, né? Tem lá os dados. E vai ser um prazer enorme receber cada um de vocês num tema tão importante e tão necessário dentro das empresas e também na família, né, Giovana? Sim, no dia a dia, né? Porque assim, o que a gente conversou hoje é uma forma muito abrangente, mas existe um passo a passo, existe uma técnica, né? Então, existe tudo por trás para que você aprenda e consiga colocar em prática. E aí sim você vai ver os resultados acontecendo, que parece que é milagre, e não é, é só às vezes uma conversa. Inclusive, às vezes é uma conversa para desligar pessoas que não vai. Então, você vai ficar mais tranquilo também quando precisar desligar alguém que não está colaborando com o grupo. Você fez o feedback bem feito, fez o que tinha que ser feito e não funcionou, porque nem sempre funciona, que nem o Dete disse. Só muda se eu estiver aberto. Ou às vezes a pessoa realmente não tem, naquele momento, né, ferramentas para isso. Então, assim, serve para tudo. Por isso que a gente chama que é ferramenta de gestão. Ótimo. É isso aí, então. Giovana, quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite de estar aqui, por falar para todos os nossos ouvintes a respeito de um tema tão importante, e a tua bagagem, o teu conhecimento, toda essa tua experiência dentro das empresas, na contratação, no processo de desenvolvimento, no processo de demissão também, né, para fazer o desligamento. Então, você tem muitas histórias verdadeiras e profundas para contar, né? Muito mais do que eu. Por isso que quando eu pensei no tema, eu pensei em Giovana, porque assim, olha, a pessoa certa para falar de feedback com profundidade é a Giovana pela tua experiência. Né? Te Certo? admiro demais, Giovana, pelo teu profissionalismo, pela tua carreira que tu construísse, por ser minha mentora também.
É sempre uma troca, né? A Odete já me deu alguns feedbacks que coisas importantes, sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que o relacionamento humano é essa troca, né? E quando eu tô no papel de líder, eu tenho uma responsabilidade ainda maior em trazer essas pessoas, né? Para perto, para elas irem atrás e fazerem, e com isso a gente tem mais resultados, que é o que a gente quer, né? Ter resultados, ser feliz, ser promovido, ganhar dinheiro. É isso. Exatamente. É o que a gente, Se né? desenvolver, evoluir, transformar o mundo, ajudar pessoas, né? Viver feliz, né? Viver feliz em Exatamente. paz, em harmonia, né? Nos tornar seres humanos cada vez melhores. Para isso existe a conexão, a troca, a ajuda mútua sem segundas intenções, sem maldade, né? Isso que é muito Exatamente. importante. Então, Exatamente. quero agradecer a presença sua, Giovana, por estar aqui, agradecer a presença de todos que estão aqui, estão novamente convidados para participar do workshop amanhã, e nos procure na bio. E também, Giovana, quero falar para as pessoas que a Giovana também está com... Você também, né, Giovana, tem uma mentoria, né? Fala da sua mentoria, Giovana. Mentoria maravilhosa que eu tenho a oportunidade de fazer. Estou tendo a oportunidade de fazer, que tem trazido muitos conhecimentos, muita orientação, muita luz para a minha vida. Então, fala um É, pouquinho, Giovana. Temos tempo ainda é aí. que, é que a minha mentoria é uma mentoria específica para mulheres, e a ideia da mentoria foi passar para as pessoas o conhecimento que me fez me transformar na pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu era uma pessoa totalmente diferente, sedentária, uma pessoa parada, e como que todo esse aprendizado da minha mudança eu trouxe para o meu negócio, né? Então, a mentoria se chama Método PAR, que é uma metodologia do programa para o alto rendimento, que não é trabalhar igual um louco, não é workaholic, pelo contrário, né? É trabalhar com mais qualidade, com mais eficiência. E eu escolhi mulheres nesse momento, né, para trabalhar. Por quê? Porque as mulheres cada vez mais estão buscando se desenvolver. As mulheres, desculpem, homens que estiverem ouvindo, mas as minhas salas, 70, 80% são mulheres, sempre na pós-graduação, na graduação, nos cursos. E aí eu acabei optando, né, para fazer essa mentoria específica para mulheres. E são aulas online, só que são ao vivo, daí as aulas também vão ficando gravadas, a pessoa pode assistir. E é só entrar também no link da bio, quem quiser seguir, né, Giovana Mentora, é fácil de achar. E é isso, assim, a gente precisa entender que tudo é um passo a passo, tudo é um aprendizado, tudo a gente consegue desenvolver desde que a gente queira. É isso. É isso aí. E entre esse desenvolvimento tem o feedback. Então, É isso aí. muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Que bom, eu sempre digo, né? Que bom para as pessoas que param para ouvir, para aprender, porque elas poderiam estar fazendo outra coisa e elas estão aqui, então para mim já ganho nota 10 na escala Richter. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Muito Tá bom, obrigada pela gente? presença e participação de vocês. Tá bom, Obrigada, beijão, boa Giovana. noite. Fiquem bem, beijo, Odete. Tchau. Obrigada. Tchau.